o homem ele gosta da mulher, ele não gosta da fraqueza que a mulher representa. Porque de tudo que está acontecendo, as mulheres precisam entender o lugar delas na sociedade, como elas devem se portar. E aí eu resolvi fazer esse vídeo. E para quem não me conhece, meu nome é Franciele Tomás, eu sou advogada, e eu venho atuando nos últimos anos dentro da violência doméstica, e em família e sucessões. Quando se fala em violência doméstica, não falamos apenas do fato homem-mulher, né? Mas nós falamos de todo um contexto e tudo dentro da família pode virar uma briga. Vocês vão escutar meus vizinhos, mas tá tudo bem. Vamos lá, vamos fazer, porque se eu não fizer esse vídeo agora, eu não vou fazer mais. E subjugação cultural. Quando eu cheguei nesse ponto, eu estava batendo um papo com a minha mãe hoje, e a gente foi falar de uma amiga, inclusive essa amiga já faleceu, não está mais entre nós. Eu lembro de um dia sentar com ela e falar, olha, Lau, tudo que você está passando, você se permite passar. Nós vivemos numa cultura e nós vivemos em um contexto social que não admite fraqueza. A fraqueza, ela não é premiada. E quando nós olhamos para a mulher como ser mais fraco, né, e fraca em todos os sentidos, a mulher ela é mais fraca porque ela ama demais, ela é mais fraca porque da complexão física mesmo, ela é mais fraca em diversos sentidos. Mas a mulher ela não sabe o poder que ela tem dentro da mente dela. Eu, por exemplo, em questões de gênero, né, quando eu fui ler melhor sobre o gênero, que é aquele conjunto de todas as coisas onde você se enquadra, porque nós nascemos sexo masculino e feminino, mas o gênero é tudo aquilo que você se enquadra. Se eu olhar o conjunto de coisas que eu gostava quando eu era criança, eu sempre tive no meio masculino. Não que eu seja lésbica ou qualquer coisa do tipo, mas eu sempre estive no meio masculino. E dentro do meio masculino, eu gostava de luta, eu gostava das brincadeiras dos meninos, meus melhores amigos eram homens. Então, dentro desse meio, eu aprendi a pensar um pouco como eles. E pensando como eles, eu vi que a fraqueza feminina, ela incomoda um pouco. Ela incomoda bastante, na realidade. Às vezes, amigas choram pra gente, ai, porque eu não vivo sem aquele homem, ai, porque eu amo demais, ai, porque eu não consigo terminar. Eu falo, amiga, se valoriza. Se valoriza. Eu saí de um relacionamento que eu amava demais, mas eu me amo primeiro. É egoísmo? Não, não é egoísmo. É o que todas as pessoas deveriam fazer. E eu vou falar para vocês, se vocês não aprenderem a serem egoístas de se amar primeiro, muitas de vocês vão viver um relacionamento conturbado, complicado e violento. E falando hoje, né, voltando ao assunto dessa nossa amiga, ela era abusada pela mãe, abusada assim, de fazerem dela uma escrava. A mãe, os irmãos, e quando ela era pequena, ela foi criada de forma que ela cuidava dos irmãos. A mãe saía para fazer ministério, né, que era evangélica, saía para fazer o ministério, visita em casas, e ela cuidava dos irmãos. Então ela passou a infância cuidando dos irmãos. Quando ela se casou, o marido foi um abusador. O marido arrumou um amante, ela foi humilhada pela amante, o marido humilhou ela, e ela foi cada vez mais se depreciando. E ela foi ficando de uma forma que ela foi engordando, ganhando peso, ela foi ficando com depressão, passou a tomar remédios, e ela foi ficando de uma forma que cuidar do filho, cuidar da vida, mas já não estava funcionando, ela não tinha alegria de viver. E assim se separaram, ela voltou para a casa da mãe, nada mudou. Aí os abusos pioraram, porque ela já tinha família, já tinha os filhos, e aí volta para a casa da mãe e tudo piora. E a gente sabe que funciona assim. E aí hoje, conversando com a minha mãe, eu falei, mãe, mas ela se colocava nesse lugar de vítima. Aí minha mãe falava, nossa, mas ela não tinha escolha.
Um dia eu fui defender ela e falei, amiga, falei para os irmãos, né, minha mãe falando, falei para os irmãos que ela estava muito cansada e ela não soube explicar que ela estava cansada, porque os irmãos falaram assim, nossa, mas ela nunca reclamou. E aí minha mãe falou assim, mas ela tá cansada, ela reclamou para mim, e ela não sabia explicar ali, naquele momento ela titubeou. Ou seja, é um medo, é um temor que reverencial que ela tinha pavor de explicar para os irmãos que ela não estava conseguindo, porque aí os irmãos falaram, não, então a gente vai colocar a nossa mãe num asilo. Só que era o momento dela falar, então tá, beleza, concordo, em qual asilo vamos colocar? Porque os irmãos já sabiam que ela não faria isso. E ali ela foi anos e anos e anos cada vez pior. Já não cuidava mais de si, ela foi ficando, já tinha ganhado peso, então já chegou num ponto que ela estava doente. E quando chegou a época da Covid, ela cuidando da mãe, a mãe faleceu, não demorou 3 meses, ela faleceu, depois da mãe. Ela não viveu, ela não viveu. Então foi um ciclo que ela não conseguiu quebrar. Ela veio vivendo aquilo, e foi a vida dela toda, subserviência. Ela serviu. Está errado servir? Não, não está errado, de forma alguma. A Bíblia fala, e eu como cristã, eu creio que servir é melhor do que ser servido. Só que há limite para essas coisas, há limite para tudo nessa vida, até o limite tem limite. Então chega-se num ponto que você precisa olhar para você primeiro. O homem não é mais importante. Os filhos não são mais importantes. Você vai ter que aprender a olhar para você primeiro, porque depois tudo isso acaba e só fica você. E aí, eu até peguei uma frase de impacto que eu achei interessante sobre poder e submissão. A fraqueza é desprezada. Meu Deus, gente, como isso é real? Eu não sei, muitas mulheres já me relataram em questão de divórcio. Quanto mais ela chorava, mais o homem subjugava, mais ele pisava, mais ele humilhava, para poder ver ela chorando cada vez mais. O homem, ou seja, pessoas fortes, não vou falar nem o homem, vou falar as pessoas fortes, elas têm prazer na dor do outro. De falar, nossa, ele é tão fraco, eu tenho dó de você. Você não é nada, você não é ninguém, você não conseguiria nada sem mim. Ele precisa colocar o outro abaixo para ele se sentir melhor, para ele superar, para ele inflar o ego dele. Então ele precisa estar o tempo todo te colocando no seu lugar de como você é fraca, de como você é inútil, de como as outras mulheres é melhor do que você, de como as outras limpam melhor que você, cozinham melhor que você, cuidam de filho melhor que você. Ah, porque a outra é diretora de empresa, e você? O que você fez da sua vida? Não fez nada da sua vida. Ah, porque você viu a outra como ela estava vestida? Ah, porque você viu. Ah, uma coisa que acontece muito. Antes do relacionamento, todas as suas roupas são perfeitas. Todas. Você pode vestir assim, seminua. Todas as suas roupas são perfeitas. Depois que você tá com ele, não, mulher minha não se veste assim, não. Pode tirar essa roupa. Onde você pensa que você vai com essa roupa? Aí você não é perfeita, você não é suficiente para ele. E aí, nessas questões, que você começa a ver se instalar a violência doméstica. Quando ele vai te depreciar perante as pessoas, quando ele fala de você para os outros e quando ele te diminui. São questões, quando eu estudava e falava violência de gênero, porque o feminicídio ocorreu pelo simples fato dela ser mulher. Eu não entendia. Como assim, pelo simples fato dela ser mulher? Se ele se relacionou com a mulher, é porque ele gosta de mulher. Ou seja, o homem, ele gosta da mulher. Ele não gosta da fraqueza que a mulher representa. Porque todo homem quer uma mulher à altura. Quer uma mulher que ela seja, que ela tenha uma presença marcante, mas ele não quer que ela se vista para ter, como se diz, o bem-estar dela do que ela acha que é uma presença marcante. Porque não é o que o homem acha da minha roupa, é o que eu acho. Só que essas coisas demoram a acontecer. Geralmente passa 1 ano, 2 anos, tá tudo bem no relacionamento. Quando elas vão acontecer, já é tarde demais. E aí são sinais que não se mostram antecipadamente. E não dá para você pesquisar vida pregressa do homem. O que ele fazia antes, quem ele era antes. Porque na cabeça dele, ele sempre vai ter sido um ótimo esposo.
Ele foi ótimo marido para a outra que não valia nada. Esse é o pulo do gato. É onde você precisa identificar o que esse homem fala da outra, independente do que ela fez. Não interessa. Ela pode ter aprontado horrores. Não é um direito dele falar dela. E se você ainda alimenta e fala, nossa, mas a mulher dele era isso mesmo. Ela era péssima, ela era vá. Se você alimenta, o outro dia vai ser você. Lá na frente vai ser você. Então nós temos que entender esses pontos de que não podemos ser fracas. Ai, mas como que eu vou fazer isso se eu não tive essa vivência, né? Se eu não tive essa convivência com homens, se eu não entendo isso, se eu sou muito feminina, se eu sou muito meiga. Gente, precisa trabalhar isso. Ou você impõe limites. Olha, até aqui você fala, daqui para cá você não fala mais. Porque se você não impor limite na primeira frase, você não impõe mais. Aí depois acabou. Tem um livro, ele não está aqui, 48 Leis do Poder. Acho que é do Napoleão Hill, se eu não me engano. Eu não tenho muita noção de quem ele é, mas ele é muito bom. Ele é muito bom mesmo. E ele te ensina certas formas, até um pouco assim, escusas, para fazer valer o seu poder, né? Poder de persuasão e tudo mais. Não concordo 100%, mas ele ensina como você dá valor a você mesmo. Porque se você não tiver essa noção de que a sua fraqueza incomoda, às vezes eu falo para as pessoas, eu dou conselho horrores, dou conselho até na minha família, se conselho fosse bom a gente não dava, né? Mas eu dou uns conselhos, eu falo, gente, isso é fraqueza. Ai, porque eu amo demais esse homem, ou ai, porque me acostumei com ele? Gente, é um absurdo eu ouvir isso, mas eu ouço isso direto, assim, ai, eu não amo mais, mas eu me acostumei. Cara, que merda é essa de acostumei? Acostumei. Ai, eu vivo porque eu acostumei. Não, não pode parar. Não concordo. Isso é falta de amor próprio. É falta de amor. E se você não aprender a ser forte nos mínimos detalhes, a colocar e impor limites, você não vai fazer mais depois de um tempo. E eu já vi vários homens depreciando a imagem das mulheres, depreciando na frente delas, e depois, naquele momento eu entendi que aquilo era errado, e depois que passou um tempo, eles divorciaram e eu fui entender que chegou a violência de vias de fato. Ele realmente agrediu, chegou a violência física. Então, se ele começa a impor limites nos seus gastos, no seu cartão, com quem você fala, é terrível. Com quem você fala, eu te afasto da sua família, porque eu te quero só para mim. Eu não quero que você se envolva com aquelas pessoas, não. Ele está cortando a sua rede de apoio para depois você não ter como sair, porque você não tem o financeiro, você não tem como se manter e não consegue mais contato com as suas amigas ou com a sua família. Isso é muito perigoso. E eu estudei outro dia também um relato, quando o homem, você tem indícios de que ele pode ser um feminicida. Quando ele destrói seus documentos. Eu achei super interessante. Por quê? Porque ele não pode te destruir, ele não pode acabar com você naquele momento. Então, o que ele vai? Naquilo que representa a sua identidade. Documentos. Documentos. E eu falei, gente, como é interessante estudar cada ponto dentro da violência doméstica, mas cada ponto dentro da mente masculina. Porque eu entendo que a mulher chegou a um certo ponto, por N motivos, vai acontecer esses motivos todos para você não sair desse relacionamento. Mas eu não entendo o porquê que ele oprime. Porque aquele homem que te amava tanto, ou que dizia que te amava, te oprime, passa a te oprimir. É justamente por isso, porque o ego dele é tão grande, e você não é suficiente, você não chega no ponto que ele está, na cabeça dele. É o patriarcado de poder. Eu não concordo com o papo feminista, mas nesse ponto eu entendo que o homem domina pelo poder, pelo medo, porque eles só entendem uma linguagem, que é a linguagem da violência. Quando a gente vai criar um filho, eu não tenho um filho homem, mas eu criaria dessa forma, para ele entender que ele não pode bater na irmãzinha, que ele não pode se impor, que a vontade dele não é a última dentro da casa.
Ah, eu vou dar birra. Você vai apanhar, eu sinto muito, porque eu vou te dar uns tapinhas. Você não vai fazer isso, você não manda nessa casa. Então, se ele não entende os nãos dessa forma, também não quer dizer que eu vou criar um serial killer, um futuro serial, que seria aquele totalmente subordinado a mim. Ai, mamãe, tudo bem? Ai, mamãe, você tá certa. Ah, mamãe, eu não vou desobedecer. Ah, mamãe, não sei o quê. Não, porque isso pode dar muito ruim lá na frente, porque quando a mulher, ele se casar, e a mulher se voltar contra ele, e falar, não, eu não aceito, ele só tem a linguagem da violência, porque ele aprendeu a ser assim. Ele aprendeu que ele precisa obedecer. Então a mulher dele vai precisar obedecer também. Os filhos vão precisar obedecer. É muito complicado. É uma linha assim, é limítrofe. Ou é demais para obediência e ele vai extravasar isso em alguém, ou o ego dele é grande demais. E aí alguém vai sofrer com isso. E sempre vai ser a esposa, a namorada, aquela pessoa que diz não. Ah, eu não quero nada com você. Ah, eu não aceito que ela não me queira. E aí acontece tudo isso que a gente está vendo todos os dias. Então, mulheres, a questão é: faça de uma forma que você não seja brinquedo de ninguém, porque você não é. Não seja na arrogância, seja na sabedoria. A Bíblia, se você ler Provérbios, você vai aprender muito disso, de sabedoria. Porque você vai precisar ser sábia para conversar com o homem, porque ele vem de uma criação machista. E você, se você é como eu, você tem até um certo viés machista, isso não é bom. Mas eu trabalho muito para entender os dois lados. Igual eu falei, eu não entendia de gênero, fui estudar. Aí fui ver que é esse conjunto daquilo que engloba aquilo que eu gosto, de quem eu sou no mundo. Aí eu falei, ah, tá, então é por isso que eu tenho tanta afinidade com o masculino. O meu lado masculino, ele é mais aflorado. E por isso que eu não gosto de mimimi, de choradeira. E eu até entendo o homem. Eu entendo o homem desse ponto. Porque eu falo, gente, não é possível, não é possível. E tudo irrita, tudo passa a irritar. O que antes era bonitinho, passa a irritar. E é nesse ponto que eu falo para vocês, sejam sábias, sábias, e se amem em primeiro lugar. Viu que não dá certo? Inclusive, vocês podem ligar no 180, porque tem diversos meios de acolhimento, né? De ajuda mesmo, para te tirar daquele ciclo de violência e te levar para algum outro lugar. E quando terminar e vocês verem assim, nossa, é extremamente perigoso para mim, mude de cidade. Mude de cidade. Vocês não podem estar no mesmo local. Ai, mas eu não tenho condições. Por isso que é importante você não cortar relações com as pessoas, com amigas, com familiares, porque você vai precisar sair da cidade. Se chegou nesse ponto, é melhor ir embora. É melhor ir embora. E eu vou ficar por aqui. A intenção desse vídeo era falar sobre isso, sobre a fraqueza, né, e a insuportabilidade do homem com relação à fraqueza, para vocês entenderem quando tudo começa a ficar muito perigoso. Às vezes você acha, ai, ele tá com ciúme porque ele me ama. Para com isso. Para com isso. É muito complicado falar sobre amor desse jeito, porque quem ama não interfere no mundo do outro. Quem ama sabe abrir mão. Deixa embora. É aquele assim, ai, se é meu vai voltar, mas deixa aí. Talvez não seja o momento. Talvez não seja a hora certa. Talvez se você tentar, vai levar para um lugar onde você não queira estar, o que não tenha volta. É sério. É sério. Escuta o que eu tô falando. Eu vejo isso todos os dias. E ainda mais agora. Então, gente, por favor, deem valor na vida de vocês, na família de vocês, nos filhos de vocês, principalmente se vocês trazem filho para esse relacionamento. Aprenda que você vem em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Esse relacionamento não é tudo na sua vida. Você não nasceu grudada. E agora realmente eu vou ficar por aqui. Se vocês acharem esse assunto interessante, comenta aí se vocês querem que eu fale sobre alguma outra coisa, ou que eu traga mais sobre a violência doméstica, meios para sair disso.
porque a minha intenção realmente é ajudar. Eu falei: "Nossa, preciso falar sobre isso é importante". E se vocês acharem que é, dá um joinha aí para eu poder saber. E beijos, até a próxima. Fiquem com Deus.